Como fazer para o seu filho ou para sua filha gostar de estudar? É isso que eu quero te explicar na aula de hoje e eu espero que você saia com um passo a passo completo para que você saiba o que você precisa fazer da próxima vez que enfrentar dificuldades. E por que é importante a gente fazer uma criança ou adolescente gostar de estudar? Se você está assistindo esse vídeo agora, você já acha importante que o seu filho goste de estudar. Mas é interessante a gente deixar claro e ter consciência de quais são os nossos motivos. Normalmente, os principais motivos são fazer com que seu filho passe numa boa faculdade, para que ele possa ter um bom emprego e para que ele consiga ter mais possibilidades do que você mesmo, mãe, pai ou responsável, teve, não é mesmo? Normalmente é isso que os pais buscam para os filhos, trazer mais, fazer com que eles sofram um pouco menos, que eles cheguem um pouco mais longe, e isso é muito nobre. Muito prazer, o meu nome é Bruno Piva, eu sou especialista em despertar o gosto pelos estudos em crianças e adolescentes e estou aqui para ajudar você, mãe, pai ou responsável por uma criança ou adolescente que está dando trabalho na escola, que não gosta, que fala que não gosta do professor, que não quer mais ir para aula. Enfim, antes de falar o que você precisa fazer, eu preciso te explicar o que você não deve fazer e o que normalmente atrapalha essas crianças de gostarem de estudar. Existem várias coisas que podem atrapalhar nesse processo. A gente aqui na Piva Consultoria Educacional mapeou 32 fatores que levam uma criança ou um adolescente a não gostar de estudar, e eu vou te explicar quais são os principais deles. Obviamente não dá para abordar todos, porque senão esse vídeo ia ficar muito longo, mas eu vou te mostrar o que você pode fazer a partir de hoje. A minha sugestão para você é que você anote todas as dicas que a gente vai dar aqui nesse vídeo, carregue com você num papelzinho dentro do seu bolso por uma semana e dê uma olhada nele sempre que você puder. Coloca na bolsa, coloca em algum lugar visível para que você consiga lembrar dessas dicas e tentar colocar em prática uma de cada vez. A primeira coisa que você não deve fazer é: você não deve criticar uma criança ou um adolescente quando eles estão aprendendo. E aí criticar serve desde os pequenininhos que estão ali no letramento, tentando aprender a escrever, aonde você olha aquela letra e você fala: Meu Deus do céu, como que essa criança vai conseguir fazer alguém entender ela? Não dá pra ver esses garranchos. sim, é isso que é esperado de uma criança que está aprendendo a escrever. Ela ainda não tem a coordenação motora definida, ela ainda não entendeu para que serve aquilo tudo. Muitas vezes, eles estão fazendo isso só porque eles querem ver nós, adultos, que estamos orientando eles, felizes. Então, como que a gente faz quando a gente está vendo ali alguma coisa que não está do nosso agrado? Primeiro, a gente entende por que está incomodando a gente. Segundo, a gente entende aonde que isso atrapalhou nós na nossa vida, que é normalmente daí que vem este incômodo. Terceiro, olha aquilo que aquela criança ou aquele adolescente está fazendo e busca entender o que está positivo. Então, por exemplo, se você tem uma letra cheia de garranchos, mas você vê que o P está bonito, você vai olhar e falar: nossa, filho, que lindo que está esse P. Não importa que ele escreveu uma folha com 30 páginas, mas você vai olhar para aquele P e falar: nossa, esse P está maravilhoso. E se você tiver paciência, se você tiver calma, se você fizer um 4, 7, 8, eu já expliquei o que é isso aqui nesse canal, você vai conseguir perceber que no dia seguinte, ou 2 dias depois, talvez o P e o F fiquem mais bonitos. Se você fizer o mesmo processo, talvez o P, o F e o V fiquem mais bonitos. Se você continuar fazendo esse processo, muito provavelmente você vai ver uma criança ou adolescente escrevendo uma letra muito mais bonita. Agora, Bruno, eu posso pegar caderno de caligrafia, fazer? gente, até pode, mas precisa ser legal, precisa ser divertido. Você precisa usar o caderno de caligrafia como algo que vai fazer aquela criança sentir que ela está desenhando, que vocês estão juntos. Tem que ser um momento gostoso. Se você ficar criticando, e aí eu estou usando o exemplo da escrita, mas serve para matemática, para física, para história, para geografia, se você ficar criticando aquilo que eles estão fazendo, porque eles não estão fazendo como você gostaria, aí você tem grandes chances de ter um problema. Eu vou trazer uma história aqui para exemplificar um pouco. Esses dias, um amigo meu estava tendo muitos problemas com a filha, que não gosta de estudar. Ele não me perguntou nada, não pediu nenhuma informação, mesmo sabendo que eu trabalho com isso. De repente, no grupo do WhatsApp, o que eu fiz? Não me aguentei e fui lá e comecei a falar: cara, você podia fazer desse jeito, podia fazer daquele. Eu não estava criticando, eu estava orientando. Porém, ele se sentiu criticado, ele se sentiu exposto, ele sentiu que o grupo inteiro ali começou a olhar para ele como um mau pai. Adivinha o que aconteceu? Ele não fez nada do que eu falei, porque ele se sentiu criticado. Então, muitas vezes, a outra coisa que eu quero que você preste atenção é que não é só para não criticar, mas é para perceber como a sua fala pode fazer o outro se sentir criticado. E é como o outro se sente que é importante.
Fez sentido até aqui? Se você, mãe pai responsável, já criticou o seu filho, tá tudo bem, não precisa se preocupar. O importante agora é tomar consciência. Por isso, anota essa dica no papel que você vai levar com você ao longo dessa semana. Combinado? Escreve nos comentários aqui, combinado, que eu quero ver quem são os pais e as mães que estão realmente dedicados a esse processo. A segunda coisa que você precisa tomar cuidado nesse processo é entender que quando o seu filho falar que não gosta de estudar, não adianta você trazer os seus motivos. Não adianta você falar que estudar traz conhecimento. Não adianta você falar que estudar pode dar uma boa carreira. Não adianta você falar que estudar vai dar um bom emprego, que vai fazer ele viajar. Não adianta você trazer os seus motivos para estudar. Você precisa ajudar essa criança ou esse adolescente a encontrar os próprios motivos. É isso que vai fazer toda a diferença. Por exemplo, se um adolescente gosta muito de jogar Fortnite, ele tá ali querendo ser o primeiro da ilha e aquilo é muito importante para ele. Eu não sei se você já viu, mas enfim, vale a pena entender um pouquinho como é que funciona o esquema do jogo ali, se o seu filho gosta. E aí, ele quer ser aquela pessoa importante. Você olha e fala, isso aí não vai te levar a nada, menino. Não tá te ajudando, não tá ajudando ele. E você vai chegar e vai falar pra ele, você tem que estudar porque você precisa ter um bom emprego, porque isso aí não vai te levar a nada. E sabe o que eles escutam? Minha mãe e meu pai é doido. Um menino de 16 anos ganhou 2 milhões de dólares num campeonato de Fortnite. E se você converter pra reais, dá 10 milhões de reais, depende de como tá o dólar quando você tá assistindo esse vídeo. Mas é muito dinheiro. Provavelmente mais dinheiro do que a maioria das pessoas vai ver na vida inteira, e um adolescente de 16 anos ganhou jogando Fortnite. Quando você fala que o Fortnite não vai levar aquela criança a nada, ele escuta, a minha mãe é doida, o meu pai é doido. E eu tô te falando isso porque eu escuto isso dos meus alunos, quando eles comentam sobre o que os pais falam. Então eu tô aqui para te ajudar, que eu sei, até não faz sentido esses jogadores virtuais ganharem todo isso de dinheiro. Eu também não entendo muito bem como isso acontece, mas eu sei que se eu criticar isso, não vai adiantar. Então, o que a gente precisa fazer é ajudar essa criança, esse adolescente, a encontrar os motivos que eles têm hoje para estudar. Por exemplo, se um aluno quer ser bombeiro, e não é pra gente discutir se bombeiro é uma boa profissão, o risco, o salário, não é pra gente discutir nada disso. Não é pra gente julgar. É pro nosso trabalho como educador olhar pra isso e falar, cara, você quer ser bombeiro? Na hora. Você vai precisar de matemática, de física, de química, de português, de história, de geografia. Por quê? Que são as matérias básicas do ensino fundamental. E elas são úteis para tudo que a gente vai aprender na nossa vida. Faz sentido ou não faz? Se faz sentido para você, então coloca um gostei aqui nesse vídeo aqui embaixo, que aí o YouTube e as plataformas saibam que estamos fazendo um bom trabalho aqui nesse conteúdo. A terceira coisa que você não deve fazer para essa criança ou para esse adolescente gostar de estudar é não tentar fazer isso sozinha. Não tentar fazer isso sozinho. Muitas vezes, mães, pais e responsáveis por crianças e adolescentes, vendo eles tendo trabalho na escola, sabendo quanto que a gente investe na educação dessas crianças, vão lá, ficam desesperados, com razão, não tô falando que você tá sem razão, e começam a fazer tudo pelos filhos, inclusive começam a fazer lista de material, lista de exercício, começam a procurar na internet como que eu faço para ter uma lista melhor, como é que eu faço para ele aprender mais, começam a aprender métodos de estudo, acordam 4:30 da manhã para estudar até as 5:30, para 5:30 chamar essa criança para eles irem para a escola, para ele ir para o trabalho, para no final do dia a mãe conseguir explicar aquilo que estudou de manhã, quando ela acordou mais cedo. Ela chega estressada, não consegue prestar atenção direito na matéria, não absorveu direito, já tá cansada, né? Fica difícil mesmo sem ler. E aí, começa a brigar com aquela criança ou aquele adolescente. Então, não tente fazer isso sozinha. Primeira coisa, não é o seu papel explicar os conteúdos da escola para o seu filho. Talvez você tenha escutado o Samitiba falando, ou outros educadores falando, que é importante que os pais estejam presentes na educação dos filhos. Eles estão certos, mas o como faz toda a diferença. Muito provavelmente você não foi treinado para fazer esse tipo de acompanhamento. Você está tendo que se desenvolver para o seu trabalho, ou deveria estar fazendo isso, para conseguir crescer, para que você sinta que você está evoluindo também, e você está desperdiçando esse tempo estudando algo que você já estudou para passar para uma criança que deveria estar aprendendo com o professor, a professora. Então, se você está gastando esse tempo, você está desperdiçando. Aquela coisa que a gente é desperdício, né? A gente deixa a torneira ligada ali, a gente não tá usando água, ou a gente tá usando mais água do que a gente precisa para lavar a louça. A gente podia estar fazendo esse processo muito mais otimizado. Sendo assim, você precisa entender como fazer uma
colaboração construtiva com a escola. Eu já vou falar mais onde você consegue descobrir como fazer isso. Mas o primeiro passo é você entender que não é para você fazer isso sozinha. Você precisa aprender a montar um time de pessoas para te ajudar, porque isso vai ficar mais fácil para você, vai ficar mais fácil para os seus filhos, vai ficar melhor para a comunidade que se envolve na educação daquela criança e o seu filho vai ser mais notado, vai ter mais atenção. Isso vai ser muito melhor para o desenvolvimento dele, mas a gente vai falar mais sobre isso mais para frente. A quarta coisa que você não deve fazer para fazer o seu filho ou sua filha gostar de estudar é justamente tentar começar pelos métodos de estudo. Muitas famílias erram nesse processo porque vem uma criança que não está estudando direito, chegam lá... Vem cá, filho, puxa, senta aqui do meu lado e você vai estudar como eu estudo. Sabe o que acontece quando os pais fazem isso? Dá briga. Não é assim que eles gostariam de estudar. Às vezes, não é o jeito melhor para essa criança ou para esse adolescente aprender. Existem várias maneiras com que a gente consegue absorver informação. Primeira coisa que você precisa entender é que talvez o seu estilo de aprendizado não seja o mesmo estilo de aprendizagem do seu filho ou da sua filha. Tem mais conteúdo no canal falando sobre isso, mas em resumo, você precisa entender se ele é mais visual, mais auditivo ou mais sinestésico, que ele precisa sentir as coisas do aprendizado. E talvez os seus estilos sejam conflitantes. De novo, é importante falar, como eu já falei em outros vídeos, não significa que se você tem um estilo de aprendizado predominante, você não pode ou deva desenvolver os outros. Mas é por onde a gente vai começar. E os pais normalmente erram tentando explicar para os seus filhos o seu jeito de estudar. E eu lembro muito bem quando eu estava na 4ª série, eu tinha um amigo super inteligente. Ele era um gênio. Cara, aquele moleque pegava os livros, ele dava uma olhada de uma vez e pum, já aprendia. O que eu fazia? Olhava o que ele estava fazendo, pegava o meu livrinho, batia o olho e virava a página. Porque eu não entendia o processo mental que estava acontecendo aqui para ele conseguir guardar aquelas informações. Diferente da academia, onde você vê um cara muito grande, forte, levantando muito peso, você vê muito peso ali naquela barra que ele está fazendo o supino. Quando a gente está estudando, a gente não consegue ver todo o peso, toda a carga, toda a energia que aquela pessoa está despendendo para conseguir fazer aquele conteúdo entrar na sua própria cabeça. Então, quando a gente mostra o jeito que a gente estuda, por mais que a gente tenha paciência, muitas vezes não fica claro esse processo. E a gente precisa fazer com que eles tomem a ação, com que eles sintam o próprio jeito de aprender. Tem aluno meu que adora fazer mind map, tem aluno meu que prefere fazer resumo, tem aluno meu que fez uma linha no quarto assim, mostrando a história, como que ela foi acontecendo, ele vai colando post-it. Foi o jeito que ele encontrou. E o nosso trabalho enquanto educadores, pais, responsáveis, é justamente ajudar essa criança, esse adolescente, a desenvolver o próprio jeito de estudar. E é muito mais sobre fazer perguntas do que dar as respostas. Anota isso aí. Então você já entendeu que você não pode criticar, você não pode falar os seus motivos, você não pode tentar sozinha e você não pode falar o seu método de estudo para eles. Mas agora, o que você faz então? E em vez de falar tudo o que você tem que fazer, eu vou te falar 3 coisas que você tem que fazer e depois como que você pode se aprofundar nisso de uma maneira bem interessante e legal que dá resultados super rápidos. Mas a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa desenvolver uma comunicação cristalina. Na comunicação cristalina, a gente mais escuta do que fala. Se eu tô conseguindo falar com você aqui hoje, é porque eu já escutei milhares de famílias passando pelo mesmo problema que você que está me assistindo aqui passa nesse momento. Milhares, sim. Mais de 100 mil famílias já participaram de um evento que eu faço e mostro para as famílias como que elas podem realmente despertar o gosto pelos estudos, passo a passo, com atividades práticas. Agora, se você está aqui ainda, é porque a sua comunicação não está cristalina. Você não fala de um jeito que o cérebro dessa criança ou desse adolescente entenda. E a comunicação cristalina, ela justamente mostra como que o cérebro funciona. Por exemplo, uma criança ou adolescente não entende negativa simples. Então, quando você fala para uma criança que está em cima do muro, não pula, a primeira coisa que o cérebro dela vai processar vai ser a palavra pula. E aí ela tende a pular. E normalmente os pais olham e falam, este menino, esta menina está me desafiando. E aí começam as brigas, que não ajudam em nada. Percebe? Eles não estão desafiando. Eles só ainda não entenderam como processar as informações. Isso não significa que você vai usar isto como desculpa para tudo. Você vai mudar a sua comunicação para que eles comecem a agir da maneira como você gostaria, como você acredita certo, com os seus valores, com aquilo que você... Quais são as regras que estão aí na sua casa?
Então você precisa melhorar a sua comunicação para tomar a sua parte de responsabilidade e ajudar essa criança ou adolescente a desenvolver a parte de responsabilidade dela. Para que você consiga falar sobre os motivos dela, do que ela já gosta. É exatamente isso que a comunicação cristalina vai conseguir te ajudar. Na comunicação cristalina, para você ter uma ideia, a gente entende exatamente quais são as motivações dessa criança ou desse adolescente. A gente usa o que a gente chamou aqui de QMA, que é o Questionário de Motivações Aprofundado, onde a gente entende a essência daquilo que motiva essa criança hoje. A gente também faz as perguntas mágicas, para entender o que está nas entrelinhas, quais são aquelas pessoas que o seu filho ou sua filha já admira, por que eles admiram, e vocês vão começar a conversar sobre assuntos que são em comum entre vocês. Então a gente começa a melhorar a sua relação, quando a gente melhora a sua comunicação. Para isso você precisa de uma comunicação cristalina e essa é a primeira coisa e talvez a mais importante de todas. Se você tiver que sair com uma informação aqui, é que provavelmente se o seu filho não gosta de estudar, você pode mudar isso através da sua comunicação. Agora, a segunda coisa que a gente precisa entender disso tudo é que, lembra que eu falei que você não pode fazer isso sozinha? Então, a gente precisa entender como que a gente monta uma colaboração construtiva. Nós já guiamos milhares de famílias por esse processo de entender como pedir ajuda e para quem. Quando você melhora a sua comunicação, quando você faz as perguntas adequadas e quando você escuta mais do que você fala, fica muito mais fácil de você pedir ajuda na hora certa. Então, o primeiro passo você já deu, que é assistir esse vídeo, entender quais são as coisas que você não deve fazer. E aí, você está aqui pedindo ajuda, talvez, se você quiser ajuda, de como que você faz para se aprimorar nisso. Eu já vou falar como que você faz para se aprimorar nisso de um jeito super interessante. Mas agora, você precisa entender que você precisa criar essa colaboração construtiva. E o terceiro passo, mais importante, é quando você começa a criar os hábitos de estudo, mas não é começando pelos hábitos de estudo, é começando pela comunicação, depois indo para a colaboração e por último, a gente vai para essa parte de criar os hábitos de estudo na parte prática. Para a gente conseguir criar hábitos de estudo de verdade numa criança, num adolescente, a gente precisa entender quais são as crenças que eles já têm. Então percebe, a gente tem que entender muito sobre a mente. Somos seres biopsicossociais, como o pessoal da faculdade de psicologia gosta de falar. E para isso, a gente precisa entender o ambiente, como que essas crianças pensam, como elas se sentem e como o corpo delas funciona. Porque às vezes pode ter, não sei, um transtorno, um distúrbio, como o TDAH, por exemplo. Tem conteúdo no canal falando disso. Se você quiser saber, inclusive, outros conteúdos do canal, vai estar aqui embaixo na descrição. Inclusive, na descrição vai ter um convite para você participar da Semana do Filho Estudioso, um evento online e gratuito onde a gente aprofunda todas essas partes, onde eu trago atividades práticas, passo a passo, desenhadinho, exatamente o que você tem que fazer e quando. Então, tem o link de inscrição de convite aqui embaixo. Você vai ver quando tem a próxima Semana do Filho Estudioso, já marca na sua agenda e lembra, você vai andar essa semana com um papelzinho, com as coisas que você não deve fazer e com as 3 coisas que você precisa prestar atenção, como a comunicação cristalina, a colaboração construtiva e criar os hábitos de estudo da maneira correta, entendendo quais são as crenças, aquilo que já está dentro dessa criança, desse adolescente. Eu tenho certeza, se você fizer isso, você vai ver o seu filho ou sua filha estudando sozinho antes do que você imagina. E se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, eu tenho certeza que o vídeo que vai aparecer aqui vai te ajudar ainda mais. É só clicar nele e continuar no nosso canal. Um beijo e eu te vejo lá.